Olá, meus queridos alunos do terceiro ano do ensino médio. Através da mediação tecnológica, nós estamos aqui para levar aulas de química para você. Aqui quem vos fala é o professor Antônio Almeida Pereira, popularmente conhecido como professor Almeida, e a minha nobre colega, professora Sabrina. Pessoal, nós estamos aqui com um material muito bacana para vocês, já dentro do todo o molde do novo ensino médio, né, professor? Exatamente. Conteúdos importantíssimos para o Enem e outros vestibulares, assim como também para a nossa vida cotidiana, né? É lógico. Então, só abordando um pouquinho sobre os profissionais que vamos, né, professora, durante todo esse curso, digamos, importante, vocês vão trabalhar com química orgânica. Então, conforme eu falei, Antônio Almeida Pereira, eu sou graduado em Engenharia Química, sou graduado em Licenciatura Plena em Química, tá certo? E tenho mestrado em Biologia Experimental. Vocês estão vendo aí, professor Almeida tem um currículo e tanto. Nem tanto quanto a professora Sabrina, hein? Gente, eu sou licenciada em Química, né? Minha graduação é licenciatura em Química. O que isso quer dizer, professora, licenciatura? Basicamente, a minha formação ela é, de fato, voltada para a educação, para ser professora. Eu tenho uma pós-graduação em metodologia do ensino de Química e hoje, atualmente, nós estamos aqui cursando o mestrado. Gente, corra atrás dos Olha seus lá, a mestre, hein? Professora Sabrina é mestre, olha só. Então, nessa parceria muito importante, nós queremos agora apresentar para vocês os conteúdos que serão abordados nesse terceiro ano do ensino médio. É isso mesmo, professora Sabrina? Isso mesmo, galerinha. Fica de olho no slide para conhecer todos os conteúdos que serão abordados nessa unidade 1. Então, veja só, conteúdos do componente curricular de Química no terceiro ano do ensino médio, e na unidade 1 serão abordados os seguintes temas: introdução ao estudo da química orgânica, classificação das cadeias carbônicas, nomenclaturas orgânicas. Nós temos regras gerais, parte 1, parte 2 e também parte 3. Agora, dando sequência, nós temos funções oxigenadas, álcoois, enóis e fenóis, éteres, aldeídos e cetonas, ácidos carboxílicos e ésteres. Nas funções nitrogenadas, nós temos aminas, amidas, nitrocompostos e nitrilas. E as funções halogenadas, sulfuradas e compostos organolépticos. Temos ainda isomeria parte 1, isomeria parte 2. Isso mesmo, professora Sabrina. Então, diante disso, agora gera a expectativa do aluno. Vamos aprender? Porque nós vamos ensinar, não é isso? Isso aí. Galerinha, não se assustem com esses nomes. Ai, professor, sulfuradas, compostos organometálicos, que a gente vai trabalhar as nossas aulas todas por partes. Introdução ao nosso conteúdo da química orgânica e depois a gente vai evoluindo com o passar das aulas, né, Almeida? Perfeitamente. Então, olha lá, que legal. E assim sendo, olha só, com relação à primeira parte, sobre introdução ao estudo da química orgânica, então vamos aprender nesta aula de número 1.1 as propriedades dos átomos do carbono, as cadeias carbônicas e também a simplificação de fórmulas estruturais, tá bom? Então por falar no átomo de carbono, que legal, hein? Mas para falar no átomo de carbono, vocês sabem que aprenderam lá na primeira série. Então, a gente precisa saber, além do nome, o símbolo dos elementos químicos. Não é isso mesmo, professor? Isso. A gente vê lá, né, na tabela periódica que você tem informações importantíssimas. E aí, lá você vai ter o símbolo, o nome, número atômico, as número massas de atômicas, isso, e assim sucessivamente. E aqui na química orgânica, essas informações sobre o átomo de carbono é fundamental. Por quê? Porque a gente está trabalhando compostos que têm na sua estrutura esses átomos, né? Esses elementos. O principal elemento é o carbono. Exatamente. Então vamos lá, olha só, voltando sobre o átomo de carbono. Sabemos que a química orgânica, ela estuda a composição e as propriedades dos compostos
que apresentam o átomo de carbono como principal elemento químico, não é isso? Assim sendo, vamos conhecer algumas das propriedades do carbono, conforme o pesquisador, né, o Kekulé. Então, ele dizia o seguinte, que o átomo de carbono apresenta certas particularidades que o tornam diferente dos demais elementos químicos. Lá na metade do século XIX, o cientista Kekulé possibilitou uma melhor compreensão da estrutura das substâncias orgânicas. E aí, meu aluno, você já observou que não é agora, não é de agora, que estuda-se a química orgânica. Desde o século XIX, Kekulé, ele viveu no período de 1847, 1800. Então, naquela época, ele já estudava sobre o carbono, né? Assim sendo, de onde realmente surgiu a química orgânica, o conceito, né? E por que agora química orgânica, tá? Então, olha só. A partir do momento que a gente está estudando química orgânica, lembrando que antigamente, né, professora Sabrina, só um comentário, antigamente sabíamos que a química orgânica, ela tratava dos organismos vivos. Então, todos aqueles seres vivos, então, o que se estudava deles era através da química orgânica, porque eles tinham organismos. Exatamente. Então, a evolução tecnológica, a evolução da ciência, então, nos proporcionou um novo conceito de química orgânica. E é exatamente com base nisso que veio a síntese da ureia ajudar a esse conceito. Por quê? Porque a ureia foi sintetizada através da reação química realizada por Euler, na qual um sal cianato de amônio, que é um sal inorgânico, em laboratório, lógico, ele foi aquecido e no aquecimento a estrutura molecular do cianato de amônio alterou e passou então a transformar a ureia num sal orgânico, ou em a ureia que foi um sal orgânico, quer dizer, o sal cianato de amônio transformou-se na ureia. Veja só, o NH4OCN, cianato de amônio, inorgânico. E aí, em aquecimento, veja a estrutura. A forma molecular continua a mesma, tá certo? Olha aí. Um carbono, 4 hidrogênio, 2 nitrogênio e um oxigênio. Então, seja no cianato, seja na ureia. E aí, a partir do momento que a partir do sal inorgânico obteve um sal orgânico, então, eis o conceito da química orgânica. Então, conferindo a forma molecular, CON2H4. Portanto, daí a química orgânica, a partir desse momento, passou conhecida como sendo, ou definida, a química que estuda os compostos do carbono, tá? E aí, com relação ao átomo de carbono, sabemos que ele é tetravalente. O que significa tetravalente? Lá no primeiro ano, você, meu aluno, deve ter se lembrado do conceito de valência, né? É o que está relacionado com o número de elétrons da última camada de um átomo. Então, o carbono ele é tetravalente por quê? Porque ele apresenta número atômico 6 e a sua configuração eletrônica em camadas temos camada K2, camada L4. Então, esse foi o primeiro postulado de Kekulé ao descobrir que, tendo o carbono 4 elétrons na última camada, ele precisa de mais 4 elétrons para se ligar, para se estabilizar, ficar igual ao gases nobres. Assim, ele passou a ser considerado tetravalente, quer dizer, 4 valências na sua última camada. Na sequência, olha aqui. Então,
O carbono com 4 elétrons na última camada precisa de mais 4. Como o hidrogênio tem número atômico 1, tem 1 elétron, precisa de mais um elétron para ficar com 2, a camada K completa. Aí o composto CH4 está formado. Mas lembrando que justifica, aí através desta fórmula eletrônica, a tetravalência do átomo de carbono, tá bom? E abreviadamente, nós podemos estabelecer a forma estrutural. A fórmula eletrônica, você conhece, você viu lá na primeira série, você viu que trabalhamos com a estrutura de Lewis, através dos elétrons, tá bom? Das camadas, da última camada. A partir do momento que estabelece uma ligação de um elétron para com o outro, então a gente cria a verdadeira ligação. E aí nós temos a fórmula estrutural. Partindo para o segundo postulado de Kekulé, o que diz o segundo postulado de Kekulé? Diz o seguinte: ele estabelece que as 4 valências do carbono são iguais entre si. Assim, por exemplo, as 4 fórmulas exemplificadas a seguir representam, na realidade, um único composto de fórmula molecular CH3Cl, certo? Então, vamos verificar, olha aqui, ó, CH3Cl. Então, eles estão estruturalmente, estão em posições diferentes, mas o composto permanece o mesmo. Aqui, ó, veja só, apesar do cloro estar em outra posição, mas temos que lembrar, meu aluno, que os elétrons entre si, eles estão girando. Então, a quantidade de átomos na fórmula de um composto permanece a mesma, sabendo que como os elétrons estão em movimento, então esse átomo pode se encontrar em cima, embaixo, à direita, à esquerda, e assim sucessivamente. Olha aí, então olha como é que está o cloro, e veja também, então tudo isso representando a fórmula molecular CH3Cl. Ok? Ok, professora Sabrina? E daí vocês veem que existem várias maneiras de representar o mesmo composto químico, né? Já que a gente está sabendo que eles têm o carbono tem essas valências equivalentes. É o mesmo composto, só o cloro que está se ligando em posições diferentes. Por quê? Porque nós trabalhamos com elétrons da última camada. E como os elétrons estão em constantes movimentos, então não existe uma posição fixa definida para um determinado átomo no composto. O importante é que esses átomos estão ligados entre si, lembrando que eles estão em pleno movimento. Tudo bem até aí? Então nós vimos aqui agora o segundo postulado de Kekulé. E tem mais o seguinte: diante de tudo isso, o que nós podemos atribuir? Que o carbono, ele forma ligações múltiplas. Então, isso é uma variedade que é bem específica do carbono. Átomos de outros elementos químicos não conseguem, na sua maioria, estabelecer ligações simples, ligações duplas, nem ligações triplas. E aí, daí porque, meu caro aluno, diante dessa facilidade do carbono poder fazer ligações simples, uma ligação dupla e tripla, é que eis a quantidade de compostos orgânicos que existem na natureza. Então, de química orgânica, existem milhões de compostos orgânicos, graças à facilidade que o carbono tem de se ligar a outros átomos de carbono, e assim também estabelecemos, para garantir a sua estabilidade, ligações simples, ligações duplas ou ligações triplas. Não é isso mesmo, minha professora? É isso mesmo. E isso vai garantir, gente, essa diversidade. E por isso que é importante a gente começar estudando a química orgânica, falando sobre o átomo de carbono e os tipos de ligações, que lá na frente, quando a gente for fazer as nomenclaturas e as reações, essas informações elas vão ser importantíssimas, né? Isso, aí vocês vão ver a facilidade. Se tem uma dupla ligação, qual é a ligação que mais tem facilidade de romper? Né? Para poder se ligar a outros átomos formando compostos diferentes. E na tripla ligação? Então, tudo isso gera uma expectativa em você,
meu aluno? Porque nós estamos começando o estudo de química orgânica, onde predominante é o átomo de carbono, que está em estudo em todos os compostos, apesar de aparecer outros átomos de elementos químicos diferentes em determinados compostos, mas o carbono é o principal, não é isso? Isso mesmo. E aí, continuando, olha só, o carbono forma ligações múltiplas, além dos exemplos anteriores, um átomo de carbono pode estabelecer 2 ou 3 ligações com o segundo átomo. E aí vai formar, respectivamente, uma ligação dupla, uma tripla e assim sucessivamente. Estamos falando de quem? Do átomo do elemento químico carbono. Olha só, ligação dupla entre 2 átomos de carbono. Então, aqui nós temos a estrutural e aqui nós temos eletronicamente falando, que é aquela estrutura de Lewis. Se eu tenho ligação dupla entre um carbono e um oxigênio, não tem problema. Aqui está a estrutura do carbono com oxigênio e aqui está a estrutura de Lewis. A ligação tripla entre 2 átomos de carbono também é muito evidente, lembrando que o que interessa é assegurar que o carbono é tetravalente e em qualquer situação, se ligando com outro carbono, se ligando com oxigênio, com ligações simples, duplas ou triplas, as 4 ligações deles permanecem. E aí, ligação entre átomos de carbono, formando a tripla ligação, e ligação tripla entre um carbono e um nitrogênio. Por que o carbono e o nitrogênio têm uma tripla ligação? Porque o número atômico do nitrogênio é 7, 5 elétrons na última camada, precisa de 3 para garantir sua estabilidade. O carbono tem 4 elétrons na última camada e assim ele faz tripla ligação com o nitrogênio e fica disponível para outro átomo. Aqui nós estamos justificando a diversidade de ligações que o carbono precisa fazer com o carbono ou com outros elementos, garantindo com certeza a sua estabilidade, ok? Então esperamos que vocês estejam entendendo por quê? Porque nesta aula nós estamos iniciando o estudo principalmente com relação ao átomo de carbono. Falar de cadeias carbônicas, vocês já viram que se o átomo de carbono ele pode se ligar a outros carbonos, seja por ligações simples, seja por ligações duplas, seja por ligações triplas, quando ele liga um carbono ao outro e ao outro, essa sequência é o que chamamos de cadeias carbônicas. Cadeias quer dizer sequências de átomos de carbonos. E aí, os átomos do elemento químico carbono estão presentes em todas as moléculas orgânicas. Já os átomos do elemento químico hidrogênio constituem a maioria das moléculas orgânicas. Sendo assim, os átomos de carbono formam o esqueleto de uma molécula orgânica, tá certo? Logicamente, a partir daí, olha o conceito de cadeia carbônica. Cadeia carbônica nada mais é do que a estrutura formada por uma sequência dos átomos de carbono de uma molécula orgânica, incluindo heteroátomos que encontram-se posicionados entre esses átomos. Então, aí o aluno pergunta, mas professor, o que significa heteroátomos? Então, hetero quer dizer diferente. Entre 2 átomos de carbono, pode existir um átomo diferente ligado entre 2 carbonos, como o oxigênio, o enxofre, o nitrogênio, ok? Então, de forma que a cadeia ela pode ser só carbonos, mas pode ser a sequência de carbono intercalados por átomos de elementos químicos diferentes, o qual nós denominamos de heteroátomo. Assim sendo, olha exemplos aqui, ó. Tudo isso caracteriza cadeias carbônicas, sequência de átomos de carbono, tá vendo? Olha, e lembrando que aí na estrutura nós estamos identificando as 4 ligações, quer dizer,
a disponibilidade dos 4 elétrons do carbono para garantir a sua estabilidade. No segundo exemplo, nós temos aqui, ó, porém, o oxigênio, aqui ele é um heteroátomo, quer dizer, um átomo diferente de carbono que está entre os 2 carbonos. Porém, a sequência está mantida, a cadeia carbônica está mantida. Nós temos também a sequência aqui, uma cadeia carbônica, que não é obrigado a estar horizontalmente. Ela pode estar inclinada, vertical, ela pode estar em zigue-zague, mas o importante é que, existindo uma sequência de átomos de carbonos intercalados por heteroátomos ou não, o que nós chamamos? Chamamos de cadeia carbônica. E olha aqui, onde existir 2 ou mais átomos de carbonos interligados entre si, portanto, caracteriza assim as cadeias carbônicas, né? Logo, vejamos. Já falamos, comentamos a respeito da possibilidade do heteroátomo e também vejamos o seguinte, que uma cadeia carbônica ela pode ter, além de átomos de carbono, átomos de outros elementos químicos. E aquilo que eu acabei de mencionar para vocês, quando esse elemento químico está preso a 2 carbonos, nós chamamos ele de heteroátomo. Mas, professor, todos os elementos químicos da tabela periódica podem caracterizar heteroátomo nas cadeias carbônicas? Bem, agora vamos observar. Se uma cadeia carbônica pode ter, além de átomos de carbono, átomos de outros elementos químicos que são chamados heteroátomos, isso sim, desde que eles sejam entre os átomos de carbono e que esses elementos químicos, diferentes do carbono, que mais frequentemente fazem parte da cadeia carbônica, olha aqui, ONSP, o que é ONSP? O oxigênio pode ser um heteroátomo, está entre carbonos, o nitrogênio, o enxofre e o fósforo. Então, qualquer um desses elementos pode estar ligado entre átomos de carbono numa cadeia carbônica que são considerados heteroátomos. Consequentemente, a cadeia passa a ser o quê? Passa a ser heterogênea. E assim seja, olha aí, ó, o heteroátomo, oxigênio. Então, os elementos químicos diferentes do carbono, nós já vimos aí, né? Já até repetidamente, mas não tem problema. Que fazem parte são ele, oxigênio, nitrogênio, enxofre e fósforo. Olha aí. Para isso, o elemento químico oxigênio atua na cadeia carbônica como heteroátomo. E é bom lembrar, nós vamos estudar futuramente uma função chamada éter. E quando chegar na função éter, vocês vão ver que isso é em homenagem a quê? Ao heteroátomo oxigênio. Dos éteres, o único heteroátomo capaz de gerar essa função, caracterizar, é o oxigênio. Por isso, heteroátomo é exatamente o que está preso a 2 carbonos. Temos aqui, ó, nessa condição, não é um heteroátomo. Por que não é um heteroátomo? Porque o oxigênio em si, ele não está entre 2 carbonos. Ele está ligado a apenas um carbono só, constituindo uma dupla ligação. E vocês vão ver que nessa condição, nós chamamos isso de carbonila. Carbonila, quando o carbono estiver ligado ao oxigênio via dupla ligação, porém o oxigênio não caracterizando um heteroátomo. Aí, o elemento químico, oxigênio, ele não participa da cadeia carbônica como heteroátomo, pois não está situado entre átomos de carbono. Já viu aí a diferença? Então, por favor, quando vocês observarem o oxigênio ligado a uma dupla ligação, o carbono, ele não está no meio da cadeia, não é um heteroátomo. E aí, essa estrutura é chamada de carbonila, tá? Adiantando aqui, porque nós vamos utilizar esse termo futuramente. E assim sendo, olha aí, quantas carbonilas aqui, ó. Então, isso aqui não é um heteroátomo, isso aqui é uma carbonila. Outra coisa, o oxigênio aqui também não é heteroátomo, porque ele está ligado entre o carbono e o hidrogênio. Heteroátomo, sim,
este aqui é um heteroátomo, porque realmente ele está preso entre 2 carbonos. E assim sucessivamente, tá joia? Só para que você possa diferenciar quando o oxigênio ele é considerado heteroátomo ou quando ele está numa condição de carbonila. Para melhores esclarecimentos, porque futuramente, com certeza, vocês vão precisar desses conceitos, tá? Então, olha só, ilustrando, não é um heteroátomo. E aí, também não é um heteroátomo. E aí, para isso, a gente colocou vários exemplos para facilitar o seu aprendizado, tá joia? Uma vez que a gente que forma-se compostos formados por vários átomos de elementos químicos, carbonos, heteroátomos, etc. Mas mesmo assim, quando une 2 ou mais átomos de elemento químico, nós chamamos isso de fórmulas, né? De formas, e aí nós temos as fórmulas, né? Porque a maneira ou a forma de representar uma molécula orgânica, nós chamamos isso de fórmula estrutural tridimensional. É uma das fórmulas que podemos considerar na união dos átomos dos elementos químicos no composto. E assim, dessa maneira, ela está numa dimensão tridimensional. É o caso do propano, onde tem 3 átomos de carbono e tem 6 átomos de elemento químico, tá bom? Aqui o carbono, 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 hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Quanto à nomenclatura, você vai aprender em aulas futuras, mas isso aqui está tridimensionalmente, quer dizer, no espaço, né? X, Y e Z. Nós temos aqui um propeno, porque continua no espaço, porém entre carbonos com dupla ligação. E temos a estrutural plana. Quando é que tem a estrutural plana? A gente fala de 2 dimensões no eixo XY, né? Eu acho que matematicamente vocês já viram quando o plano do eixos cartesianos. Então, quando fala em 2 dimensões, a gente tem uma estrutura plano. E aí, os átomos de hidrogênio podem ser representados de maneira explícita ou até deixados de forma oculta. Então, quando nós temos aqui a estrutura, por exemplo, do propano, subtende-se que aqui você tem o hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Então, na estrutura pode-se deixar ocultamente o hidrogênio de lado. Então, mais que o carbono está estabilizado. Continuando ainda, ó, aqui o propano e os átomos de hidrogênio agora estão de forma explícita, conforme eu falei. Nós estamos trabalhando de estrutura plana. Com a estrutura condensada, o que significa uma estrutura condensada? Condensado aqui significa o seguinte, ó, é que os átomos que estão nas moléculas, eles são representados e as ligações ficam apenas indicadas de acordo com o número de átomos de hidrogênio ligados a cada átomo. Então, quando a gente condensa, quer dizer, simplifica a fórmula estrutural daquele composto. Então, vocês viram antes que o propano ele tinha 3 carbonos, 8 hidrogênios e tinha o quê? Essa estrutura montada estruturalmente, né? De acordo com o que vocês viram nesse caso. Mas acontece que quando condensa, simplifica. É uma maneira de você expressar de uma forma linear a fórmula do composto. Agora eu tenho CH3, CH2, CH3. Lembrando que cada carbono de extremidade, no caso ligações simples, tem 3 hidrogênios. E o do meio tem 2 hidrogênios também. Não é isso, professora? E nessa representação condensada, a gente não representa nem as ligações, os traços das ligações entre os carbonos, nem entre o carbono e o hidrogênio. Né? Muito bem lembrado, professora Sabrina. Então, não precisa você colocar o tracinho aqui entre um carbono e outro. Por quê? Pela necessidade do composto ser formado, já subtende-se a presença dessas ligações, não é, professora?
Muito bem, então vocês ficam ligados, porque com certeza alguém de vocês ia perguntar. Na forma estrutural parcialmente condensada, apenas as ligações entre os átomos de carbono são apresentadas de forma explícita. Agora sim, é outro tipo de forma estrutural, conforme a professora Sabrina falou. Aquela estrutural plana não precisa apresentar as ligações, mas a estrutural parcialmente condensada, digamos assim, aí você mostra, só para caracterizar, o tipo de ligação não entre o hidrogênio, não entre os átomos de hidrogênio, mas somente entre os átomos de carbono. Com relação à fórmula molecular, assim, aí eu estou falando da molécula em si. E lembrando, quando a gente fala de fórmula molecular, vocês lembram o que é fórmula molecular? Quando a ligação entre os átomos dos elementos químicos são ligações covalentes. E é o que acontece com o carbono e o hidrogênio. Por isso chamamos de fórmula molecular. Indica o número de átomos de cada elemento presente na molécula. Então, o propano, eu sei, a fórmula molecular é C3H8. Já do propano, C3H6. Tá joia? Então, só para ilustrar a diferença entre as fórmulas dos compostos. E aí, caso você tenha dúvida, você pode montar lá a sua estrutura e contar. Estou dizendo que o propano é C3H8. Então, vou lá. Aqui está o propano. Ele tem 1, 2, 3 átomos de carbono. Ó, o 3 aqui. Vamos lá no hidrogênio. Aqui tem 3, com 3, 6, com mais 2, 8. E você observa que ela é fiel à quantidade de átomos de cada elemento que compõe aí o nosso composto. Perfeitamente, professora. Então, cada vez mais a gente detalhando para facilitar o aprendizado do nosso aluno aí que está na sala de aula, com certeza, muito atento às nossas explicações. E assim sendo, fórmula bastão. Apenas as ligações entre os átomos de carbono são representadas. Então, você vê vértice, você pode olhar que existe um vértice. Então, existe aqui um carbono no início, um carbono aqui e outro carbono. Aí, mas você já subentende que a estrutura do propano ela está montada. Próprio N. Então, existe uma ligação dupla entre o primeiro carbono e o segundo. O terceiro é ligações simples. Então, isso é fórmula bastonada de bastão. Exemplos, nós temos aí ó, o benzeno. O benzeno é C6H6. Então, ó, carbono, 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 carbono. Subtende-se que aqui você tem ó, os hidrogênios para completar a estrutura do composto. Né? Isso, então, quando é bastão, você vai trabalhar apenas com traços, ok? Sequenciadamente, exemplo de fórmulas. Olha aí, ó. Etoxetano. O éter dietílico que vocês vão aprender futuramente. Então, ele pode ser representado como? Pode ser representado da seguinte maneira, ó. Fórmula condensada, né? Condensada ou simplesmente CH3 ou H3C. E aqui, gente, você pode pensar, professor, tá igual. Mas olha só, essas representações aqui, onde a gente tem iniciando com hidrogênio ou iniciando com carbono, não vão interferir. É o mesmo elemento. A única coisa é que quem é mais Caxias, que nem nós, né, professor? Exatamente. Gosta de ver o carbono realizando a ligação com o carbono. E aqui não fica tão claro que esse carbono está ligado ao carbono aqui do CH3. Pensa-se que é o hidrogênio que está ligado ao carbono. Então, o aluno pergunta logo, mas professor, esse hidrogênio está ligado a esse oxigênio? Não. Quem está ligado ao oxigênio é o carbono. Esse hidrogênio está ligado a esse carbono? Não. Quem está ligado ao carbono é o outro carbono. Porque, no geral, na sua fórmula condensada, você pensa que isto está acontecendo, tá? Então, só para ilustrar, porque nós estamos preocupados que você aprenda sobre o tipo de fórmula. E aí, na forma de bastão, olha só, como é que o etoxetano está representado, tá certo? E aí, na forma molecular, agora sim, é bom lembrar que o maior amigo do carbono é o hidrogênio, porque o hidrogênio ele faz uma ligação e a quantidade de hidrogênio que tem complementa a ligação, mas também pode ter um oxigênio. E na hora de expressar a fórmula molecular,
Então, nunca se coloca, apesar de o oxigênio estar entre os átomos de carbono, não se coloca, por exemplo, C4 ou H10. Então, predominantemente, primeiro, na forma molecular, se trabalha carbono, hidrogênio e oxigênio. Por quê? O oxigênio está em menor quantidade. Então, o carbono, porque eu estou falando de compostos orgânicos. Então, predominantemente, começa com o carbono. Em seguida, o hidrogênio e, por último, o oxigênio. Então, C4HO, a forma molecular do etoxetano. Ainda tem algo aqui que você precisa saber mais. Então, vamos lá, saiba mais. Da química orgânica, é comum encontrar pequenas variações nas fórmulas estruturais, principalmente nas escalas que estão semi-explícitas. Observe, o benzeno, ok? Ele tem 6 carbonos intercalados por duplas ligações. Então, a forma molecular dele é C6H6. E, devido à presença dessas duplas ligações, vocês vão ver que ela pode representar por tracinhos ou por um ciclo, né, no centro, que chamamos de anel, devido aos elétrons que estão em pleno movimento, que caracterizamos como ressonância, tá? Vocês vão estudar quando a gente estiver falando de hibridação, mas por que o benzeno apresenta 3 fórmulas estruturais diferentes? Por causa dessas ligações duplas que ele apresenta, intercalados, e que os elétrons entre si, eles ficam girando, caracterizando esse ciclo, ok? Na sequência, nós temos o quê? Olha aí. Então, nós podemos inverter, conforme a professora Sabrina falou, CH2, H2C, que geralmente isso acontece, é mais usual nas extremidades da forma estrutural. Ainda assim, alterando a posição dos elétrons das ligações, você pode ver que o benzeno em si, ele pode ter, enquanto ele está com a dupla ligação aqui, ó, a outra dupla ligação, essa dupla está aqui. E geralmente os elétrons estão se movimentando, por isso que caracterizou o ciclo no centro da estrutura do benzeno. Para isso, melhor ainda agora é aprender fazendo. Vamos exercitar para melhorar o seu conhecimento. Através do terceiro postulado de Kepler, a razão pela qual existe um número tão elevado de compostos de carbono é o fato de, olha, lembra que a professora Sabrina falou? Por que acontece muitos compostos de carbono? Então, será porque o carbono vai reagir vigorosamente com muitos elementos? O átomo de carbono tem uma valência variável? Os átomos de carbono poderem unir-se formando cadeias? O átomo de carbono ser 5 elétrons na valência? Ou os átomos de carbono formar ligações iônicas facilmente? E aí, diante do que você aprendeu lá nos postulados de Kepler, qual a resposta correta você atribuiria, meu caro aluno, dessas entre as alternativas A, B, C, D ou E? Assim sendo, veja bem, se você assinalou a letra C, é que os átomos de carbono, eles podem unir formando cadeias, sequência de átomos de carbono. E quando se falar nesse sequência de átomos de carbono, estamos no terceiro postulado de Kepler. É verdade que os outros postulados também falam algo referente ao carbono, mas com relação à formação de cadeia, só veremos no terceiro postulado. Assim sendo, olha só, muito importante o comentário e essa atividade para que saiba, após as nossas explicações de determinado conteúdo, sempre estamos diante de um aprender fazendo, não é, professora Sabrina? Isso aí. Praticar é muito importante dentro do ensino das ciências, né? Você colocar a mão na massa e fazer ali, exercitar. Por isso que já a gente vai vir com a revisão e depois com a atividade de sala de aula para você praticar aí também. Fique de olho que já voltaremos para fazer uma breve revisão do que vimos nessa aula e garantir o sucesso na sua atividade de sala, ok? Até já, meu caro aluno.